Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem e fico feliz por poder estar compartilhando mais um dia da palavra do Senhor. Nós terminamos a carta de 2 Tessalonicenses pela graça de Deus e eu espero que tenha ficado grandes lições para a sua vida, assim como ficou para a minha também, quando nós meditamos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o amor fraterno que nós vimos na igreja de Tessalonicenses. Na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12, nós vamos ver um exemplo para nós de amor e de dignidade diante da igreja, diante dos irmãos e diante das pessoas. Como deve ser a nossa atitude com os nossos irmãos? Como deve ser a nossa atitude diante das pessoas que não são cristãs, que não são discípulos de Jesus? Como nós devemos encarar o trabalho? Nós já vimos isso na segunda carta e vamos falar um pouco mais sobre isso, porque também na primeira carta de Tessalonicenses esse assunto é abordado. A gente vê bastante o assunto do amor e do trabalho e do testemunho e como isso está ligado ao testemunho, a nossa postura no nosso trabalho diante das pessoas que estão nos observando, diante do mundo. Então, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim: Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu e que Suas misericórdias se renovaram. Continua nos abençoando, continua sustentando a nossa vida, nossa família no meio dessa pandemia, Senhor, dessa crise. Continua nos abençoando. Tem misericórdia dos aflitos, dos oprimidos. Tem misericórdia daqueles que sofrem, Senhor. E que quanto antes, Pai, o nosso país, o mundo possa estar, Senhor, lutando cada vez mais contra essa pandemia, até o ponto de conseguirmos uma certa estabilidade e voltarmos a viver como vivíamos antes, Senhor. Nós sabemos que Tu estás no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Fale ao nosso coração hoje. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos o versículo 9 ao versículo 12 e o que eu quero compartilhar com você hoje é: tenha uma atitude amorosa e digna diante da igreja e do mundo. Tenha uma atitude amorosa e digna diante da igreja e diante do mundo. Nós podemos ver nesse texto duas evidências de que você tem uma atitude amorosa e digna. Duas evidências. A primeira é que você entende a necessidade de amar sua família de fé. Nós compreendemos e temos essa evidência de que somos amorosos, de que estamos tendo atitudes amorosas, de que estamos andando em amor, quando entendemos a necessidade, de fato, de amar a nossa igreja, a nossa família de fé, a nossa comunidade local, aqueles irmãos que estão próximos de nós. Quando nós entendemos essa necessidade, e é um entendimento não só intelectual, racional, mas é um entendimento que nos põe à ação. E nós vimos que os tessalonicenses, eles aprenderam a amar através
do relacionamento com Deus. No versículo 9, Paulo vai dizer assim, olha, quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. O relacionamento desses irmãos, eu penso que foi tão íntimo que o coração deles bateu no mesmo ritmo que o de Cristo. Eles estavam tão próximos de Deus, caminhando com Deus, que eles aprenderam a amar como Deus ama. É como se o apóstolo Paulo dissesse, olha, vocês estão tão próximos do coração de Deus, que vocês amaram, aprenderam a amar como Ele ama. E ficava nítido que esse amor que os tessalonicenses demonstravam, vinha de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Tudo que Ele faz em amor ao seu nome, em amor ao seu povo. O amor do Senhor sustenta a aliança que Ele tem conosco. Sustenta a aliança que Ele tem conosco. O amor dele impede de nós sermos consumidos. O amor dele é um amor escandaloso, é um amor maravilhoso, é um amor que se entrega, um amor sacrificial. E quando andamos com Deus, nós aprendemos desse amor. Sabe, quando a gente convive muito com uma pessoa, geralmente nós copiamos, imitamos alguns traços dessa pessoa. Geralmente os filhos têm alguns traços dos pais, tanto físicos quanto também no comportamento, no temperamento, alguma coisa, no jeito de falar. Mesma coisa com Deus. Quanto mais andarmos com Deus, mais vamos evidenciar esse amor. E esse amor é evidenciado no trato com as pessoas. Não tem como andarmos com Deus, que é amor, e não demonstrarmos esse amor com as pessoas. Aquilo que se aprende com Deus transborda em amor nos outros. E aquilo que se aprende com o pecado é despejado em ferida nos outros. Em ferida com os outros. Porque alguém que anda com Deus, aprende com Deus. E isso fica claro na forma que essa pessoa lida com as outras pessoas. Na forma que essa pessoa trata os seus semelhantes. E alguém que anda distante de Deus, que não anda com Deus, ele aprende com o pecado. O pecado é o seu Deus, é o seu Senhor. É aquilo que ele faz escravo. E ele aprende com o pecado. Aprende com os pecadores. Ele aprende e ensina também a viver uma vida de pecado. E essa instrução do pecado vai passando de geração em geração. Mas aquele que anda com Deus, aprende com Deus. Mas aquele que anda distante de Deus, fica claro também na forma como ele trata as pessoas. Fica claro. Fica muito claro. Alguém que abriga violência no coração, no seu íntimo. Alguém que tem prazer na violência. Vai ficar claro esse desejo do seu coração, essa sua disposição de coração, pela forma que ele trata as pessoas. Alguém que ama a violência tratará as pessoas com violência. Tratará as pessoas com violência. Alguém que ama a mentira mentirá para as pessoas. Mentirá para as pessoas. Alguém que ama as riquezas, por exemplo, o amor às riquezas, que é pecado, né? Quando nós amamos as riquezas, vai ficar claro na forma que ele trata as pessoas, que ele ama as riquezas. Porque talvez vai tratar as pessoas como se fossem dinheiro. Ou seja, essa pessoa está me dando lucro? Não está me dando lucro. Essa pessoa vale o investimento? Será que eu estou investindo a minha vida à toa nessa pessoa? Vai tratar as pessoas como se fossem objetos, como mercadorias, como moedas de troca. Uma pessoa que ama as riquezas faz isso. E diversos outros exemplos de pessoas que aprendem com o pecado e fica claro no seu relacionamento com as pessoas. Caim, ele aprendeu com o pecado, mas Deus disse para ele, embora Deus tenha dito, olha, o pecado jaz à porta, ele virá contra ti, mas você tem que dominá-lo.
Você tem que resistir ao pecado, dominar o pecado. Você tem que controlar esse seu pecado. Só que Caim não deu ouvidos a Deus. E aquela inveja, aquele seu pecado, foi crescendo ao ponto de se tornar um ódio pelo seu irmão. E esse ódio foi evidenciado na forma que ele tratou seu irmão, o assassinato. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que aquele que odeia seu irmão é assassino, como Caim. Aquilo que aprendemos com o pecado, que abrigamos no coração, é visto na forma como tratamos as pessoas. O que anda com Deus, aquela pessoa que anda com Deus, a pessoa que anda com Deus libera cura, libera restauração nos seus relacionamentos. E tudo isso vem do amor. Tudo isso vem do amor. Cura, libertação, restauração, tudo isso em amor, tudo isso flui do amor de alguém que anda com Deus. Agora, o que anda sem Deus, a pessoa que não anda com Deus, que não tem um relacionamento com Deus, que não tem aprendido com Deus, que não tem sido discipulado por Deus, que não está num discipulado com Deus, essa pessoa causa dor e sofrimento nos seus relacionamentos. Seus relacionamentos, há muitas rupturas, há muitos buracos, há muitas camadas, abismos e trevas. Há muitas feridas nos seus relacionamentos. Há muitas mágoas nos seus relacionamentos. Por isso que devemos andar com Deus. E com quem você está andando? De quem você está aprendendo? Quem está discipulando você? Você está discipulado com Deus? Ou você está a si mesmo se discipulando ou sendo discipulado por outra coisa? Porque discipulado tem a ver com o ensino. Nós aprendemos muitas coisas. Sabe como nós aprendemos? Através de assimilação. Nós imitamos aquilo que é a nossa maior referência. O que tem sido a sua maior referência? De quem você tem aprendido? Com quem você tem passado mais tempo? Aprendendo. Versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: na verdade, vocês já estão fazendo isso com relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Insistimos que progridam nisso cada vez mais, no amor. Outras versões dizem, cada vez mais assim procedam. Insistimos que vocês os amem ainda mais. Falando do amor aos irmãos, à sua igreja. Interessante ele falar isso, porque nos lembra que o amor não é um ato isolado, mas é um fluir contínuo. É um jeito de se viver. Não podemos riscar da nossa lista de tarefas amar, como se fosse uma tarefa que fazemos um dia ou alguma vez na vida, ou até algumas outras vezes. Talvez, por exemplo, eu vou amar às 10 horas da manhã. Isso é estranho, sabe por quê? Porque a tarefa de amar sempre estará em voga. Nós nunca vamos concluir essa tarefa, porque o amor é um estilo de vida. O amor, ele deve ser o nosso estilo de vida. O amor é como um rio. É como um rio, uma fonte que está sempre fluindo de Deus. E quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos essa fonte. Nós nos tornamos parte dessa fonte. O amor de Deus flui através de nós. E esse rio é onde as árvores mais próximas são regadas constantemente, onde os animais e pessoas bebem e se lavam. Esse rio, ele abençoa todos por onde passa. Quando Paulo diz, progridam nisso cada vez mais, podemos entender da seguinte forma: olha, abram mais acessos para que esse rio flua, possa fluir em mais lugares, alcançar mais lugares, alcançar mais pessoas. Que mais pessoas tenham contato com esse rio de amor que flui. Permita que esse rio perpasse vilarejos, cidades, e assim sacie todos que com ele tiverem contato.
porque todos nós carecemos de amor, do amor puro, genuíno e eterno, um amor incondicional que vem de Deus. E é através de nós, quando aprendemos do Senhor. Tire todos os obstáculos que impedem esse rio. Deixe que o amor flua e alcance outras pessoas. Abram alas para o amor, deixe que esse rio flua. O amor é como um rio porque ele deságua no oceano do amor de Deus. O nosso rio leva ao oceano de Deus. A correnteza desse rio conduz a Deus. O nosso amor aproxima as pessoas do amor eterno de Deus. Do amor eterno de Deus. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E então podemos amar. Podemos amar. Como diz Paulo César Baruch na sua música, né? Posso amar. Nós podemos amar. Nós podemos amar. A sua igreja, seus irmãos, os discípulos de Cristo, sua comunidade local, eles devem perceber esse amor fraterno. Se você está vendo necessidade em amar a sua família de fé e está buscando meios para demonstrar isso, então você está tendo uma atitude amorosa. Seu estilo de vida tem que estar baseado no amor pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. Como também para aqueles que não conhecem Jesus. E aqueles que não conhecem Jesus, uma forma de você demonstrar o seu amor é testemunhando de Jesus, vivendo uma vida de testemunho de Jesus. E para uma atitude digna diante do mundo, que seja digna e condizente com a sua fé, você precisa entender a necessidade do bom testemunho no trabalho. E essa é a segunda evidência. Então, tenha uma atitude amorosa e digna diante da igreja e do mundo. E nós vamos ver duas evidências de que estamos de fato sendo amorosos e dignos diante das pessoas. Primeira razão, nós vimos que quando nós entendemos a necessidade de amar a nossa família de fé. E a segunda evidência é que quando nós entendemos a necessidade do bom testemunho no trabalho. Então, entenda a necessidade do bom testemunho no trabalho. A nossa responsabilidade não é somente com os que fazem parte da igreja, mas com o mundo todo. Versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. John Wesley disse, o mundo é a minha paróquia. Viva no mundo como você viveria na igreja, como você viveria com os seus irmãos, sabe, no momento de comunhão. Tenha essa mesma preocupação de dar bom testemunho quando você está reunido como igreja, da mesma forma quando você estiver no mundo. Não podemos ser o crente Raimundo, já ouviu falar? Um pé na igreja e outro no mundo. No sentido de ser alguém na igreja e ser outro alguém no mundo. O famoso crente agente secreto. O nosso zelo pelo bom testemunho deve ir além das quatro paredes do templo, além das reuniões como igreja. Devemos ser cristãos quando ninguém estiver olhando. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que integridade é o que você é quando ninguém está te vendo. E retidão é o que você é quando há pessoas te olhando, quando você está diante das pessoas. A sua integridade vai ditar a sua retidão. Como diz aquele ditado, costume de casa vai à praça. Não adianta tentarmos ser alguém que não somos. Precisamos nos esforçar para ser aquilo que Deus quer que sejamos, independente de onde estivermos, na nossa família, na nossa casa, no meio com os irmãos, no trabalho, com os nossos vizinhos. E como discípulos de Jesus, devemos encarar o trabalho como uma bênção de Deus. Nós já vimos isso em 2 Tessalonicenses, no sermão passado. E devemos encarar o próprio trabalho como uma bênção de Deus. Devemos trabalhar com alegria e gratidão, buscando meios de honrar ao Senhor.
meios de testemunhar de Jesus. Devemos ser esforçados no trabalho, sermos corretos, sem nada do que se envergonhar, ganhando nosso próprio sustento de maneira digna, demonstrando dignidade e decência, atraindo assim as pessoas a Jesus Cristo pelo nosso testemunho, pela nossa atitude. Porque trabalhando com diligência e integridade, estaremos tendo uma atitude digna diante do mundo. E por meio do nosso bom testemunho, as pessoas podem ser atraídas ao Senhor, atraídas a se agregarem ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, e assim participarem do amor fraterno. Participarem do amor fraterno que é por meio de Cristo, que instrui e que ensina aqueles que andam com Ele. Amém? Eu creio que podemos refletir sobre isso nesse domingo e podemos pensar também que nesse amor fraterno também está envolvido o discipulado, o relacionamento discipulador uns com os outros. Sermos uma igreja que discipula uns aos outros, que ensina uns aos outros, que está demonstrando esse cuidado, essa prestação de contas, esse zelo uns pelos outros. E no nosso trabalho, nós podemos pensar que estamos ali para fazermos o nome do Senhor ser engrandecido. Então, o quanto nós estamos sendo intencionais em relação à evangelização discipuladora. Olha, alguém do meu trabalho, eu preciso compartilhar de Jesus, Senhor, abra caminhos para que eu me comunique com essa pessoa, que eu consiga falar do amor de Jesus e acompanhar ela no caminho do Senhor Jesus. Eu quero ser útil para Ti. Eu quero discipular essa pessoa que não Te conhece e até o ponto dela se agregar ao corpo de Cristo e conhecer cada vez mais esse amor, e esse amor alicerçado no Senhor, e cada vez mais pessoas serem agregadas a esse edifício que somos nós. Nós somos as pedras que estamos sendo edificados. Nós somos a casa de Deus, uma casa que é pavimentada, uma casa que é alicerçada por meio de Jesus Cristo, no amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua semana e esse ano que ainda está se iniciando. E eu creio que nós podemos, como igreja, como irmãos, como um corpo, cada vez mais nos movimentar em amor, cada vez mais crescer e descobrir novas formas de demonstrar o amor de Cristo uns aos outros e também às pessoas que não conhecem a Jesus. Como nós podemos fazer isso? É algo que devemos nos perguntar sempre. Como posso demonstrar o amor de Cristo hoje? Como você pode demonstrar o amor de Cristo no seu trabalho hoje? Na escola, no curso, com seus amigos, com seus colegas, na sua vizinhança? Como você pode testemunhar de Jesus? Como eu posso olhar o meu trabalho como um meio que Deus me deu para o meu sustento e para glorificar o nome dele? Eu creio que podemos aprender de Deus, assim como os Tessalonicenses aprenderam, e cada vez mais crescer nisso. Sim, se acomodar, sem manter o status quo, mas sempre buscando aperfeiçoamento e amadurecimento no caminho de Deus com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas tuas verdades, obrigado porque o Senhor é santo e maravilhoso e nos ensinou a amar. Obrigado porque Jesus Cristo foi a maior expressão do teu amor conosco, porque o Senhor nos amou tanto que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por nos ensinar o que é amar. Abençoa cada irmão, abençoa a nossa igreja. Abençoa, Pai, o mundo que está carente do amor que só Cristo pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e até a próxima.